Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Vamos começando com os destaques desta segunda-feira. Governador João Dória volta a defender a vacina contra o vírus chinês na marra. Semana pode ser decisiva para a PEC da segunda instância. E o poste de Evo Morales ganha a eleição na Bolívia. Isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também. Grave vídeos, mande pelo nosso WhatsApp o número, se você ainda não anotou, anote aí, é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. O governador de São Paulo, João Dória, defendeu novamente nesta segunda-feira que a vacina contra a Covid-19 deve ser aplicada em todos os brasileiros. Dória é um dos grandes entusiastas da vacina na marra. Vamos acompanhar o que disse hoje o governador. O Brasil precisa mais do que nunca de paz, amor e vacina para salvar os brasileiros. Então, como eu sou a favor da paz, do amor e da vida, eu entendo que a vacina deve ser aplicada a todos os brasileiros e que a vacina é necessária para salvar vidas, salvar a sua vida, a vida da sua família, a vida de você que está nos assistindo agora. Após anunciar que uma possível vacinação da população de São Paulo contra o coronavírus poderia começar este ano, Dória recuou e adotou um tom mais cauteloso, dizendo que ainda não é possível precisar quando as doses estarão disponíveis. Anteriormente, o governador havia dito que a Coronavac, vacina contra o vírus chinês, que será produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório igualmente chinês Sinovac, poderia começar a ser aplicada em profissionais de saúde a partir de 15 de dezembro. Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira, Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde já disse que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Acompanhe. O Programa Nacional de Vacinação, incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. A lei atual incluiu a questão de pandemia lá. Mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, e assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. Aí então o presidente Jair Bolsonaro, esse é o nosso primeiro tema do programa desta segunda-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza. Antes de mais nada, agora sim, boa noite para você, Fiuza, seja bem-vindo. Qual a tua avaliação aí sobre essas declarações do presidente Jair Bolsonaro e do governador João Dória? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor, Ana, mestre Augusto e a nossa audiência fiel. Pois é, a gente agora entrou nesse embate conceitual. Deixa eu abaixar meu retorno aqui um pouquinho. Entramos nesse embate conceitual que é o seguinte. O governador Dória, ele tem tido uma postura assodada, né, nesse assunto, em alguns aspectos, sempre colocando um lastro na ciência, né? Hoje ele falou em paz e amor. Aparentemente é um parâmetro um pouco diferente do que ele vinha usando, né? Ele vinha evocando sempre a ciência para embasar as suas decisões. Hoje ele falou que ele acredita na paz, no amor e na vacina, né?
A gente tem que dizer uma coisa muito simples para o governador Dória, para o presidente Bolsonaro, quem queira discutir isso. A obrigatoriedade de uma vacina se dá no momento em que você possa atestar cientificamente que esta medida é necessária, que você possa atestar cientificamente que a população precisará toda ser vacinada e não apenas os vulneráveis, e ser vacinada compulsoriamente. Isso é uma decisão bastante complexa, que envolve nível de letalidade, por exemplo. Até aqui, o grau de letalidade da Covid não é compatível com uma obrigatoriedade. Nós estamos vendo as populações voltando às ruas, o vírus ainda está em circulação e nós não temos a volta de superlotação de hospitais, que não chegou, na maioria dos casos, inclusive, a acontecer. Então, até aqui, qualquer observador tem condições de dizer que nós estamos distantes de uma situação que leve a esta diretriz, obrigatoriedade da vacina. E por quê? Porque é assim com todas as outras moléstias, certo? Então, o governador Dória, ele vai precisar atestar. Ele teve uma chance de provar que a sua conduta era científica, ali junto, amparado, fundamentado pelo Instituto Butantan, na defesa do lockdown. Ele realizou, como muitos, talvez a maioria até das autoridades locais, governamentais, realizou o fique em casa. Né? Os critérios nunca foram especificados, era apenas fique em casa, não saia, que isto a ciência diz que vai salvar vidas. Isso não ficou demonstrado, isso não foi demonstrado, ele não conseguiu demonstrar, nem ele, nem o Instituto Butantan, que um lockdown irracional, sem critério, salvava vidas. Agora, com a vacina, ele vai ter que demonstrar, até porque, antes disso tudo que eu estou dizendo, precisa aparecer o atestado de eficácia da vacina, o atestado de segurança da vacina. Nada disso costuma ter um ciclo tão curto quanto se espera agora, apesar de estar se investindo muito dinheiro. Ele está em contato, ele é um proponente de uma vacina feita por um laboratório chinês. Eu nem preciso dizer, né, o nível de confiança que o mundo tem hoje nas coisas que acontecem na China, basta dizer que o vírus veio de lá, a partir de uma situação de pouca transparência. Então ele vai precisar ter isso tudo antes. Eficácia, segurança e demonstrar que se não for compulsório, o país, ou São Paulo, pelo menos no caso, não se livrará da epidemia. Ô Fiuza, e quem também se manifestou pela obrigatoriedade da vacinação foi o ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, do Partido Novo, e também o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os dois saíram em defesa aí da obrigatoriedade. O que é que você achou dessas manifestações? Eu acho uma tristeza, né? Eu acho o nível de leviandade que tem aparecido no debate, de oportunismo, né? Eu vou dizer, né? O João Amoedo não tem relevância, né? Ele está procurando uma relevância, ele está buscando avidamente uma relevância no debate nacional. Ele criou, a gente nem deve ficar falando muito dele aqui, ele criou um partido que já é um partido importante no cenário nacional. Ele acho que tem alguns problemas ali na convivência com o partido, segundo apontam pessoas lá de dentro do próprio partido, mas não é disso que se trata. Mas ele quis, aparentemente, começar da largada política dele como candidato a presidente, que é legítimo. Mas ele fez tudo ao contrário do que seria o script dele, né? Ele é um financista bem-sucedido, um homem esclarecido, culto, que apareceu justamente como alguém, um outsider, alguém de fora da política, para trazer racionalidade, liberdade, pragmatismo na política. Ele faz tudo ao contrário disso. Ele é mais populista do que o PT, do que o PSOL. O governo faz A, ele diz que é B. Já entrou em assuntos de queimada na Amazônia, ele entra em todo. Óleo no Nordeste, ele estava lá falando. Ele se descredencia dessa maneira. E a questão
da vacina é uma questão seríssima. Seríssima. Nós sabemos que nessa pandemia existe uma crise muito grave de informação fidedigna. Nós sabemos disso, né? Não vamos entrar, não vamos abrir essa picada aqui, mas a nossa audiência sabe do que a gente está falando. Então, você, diante de uma busca pela vacina altamente suspeita, não tem outra palavra, aparece o Vladimir Putin em tempo recorde com a vacina Sputnik. E que é isso, minha gente? Isso não é um programa de auditório, né? Vladimir Putin, de um regime também suspeito, sem transparência. A outra fonte lá é China. Então tá bom, não é preconceito contra a China, contra os empreendedores, contra o que possa vir de lá. Mas nesse assunto a China está sob suspeita por tudo que aconteceu. Aí você vai atrás de uma vacina chinesa, parece piada, com todo respeito a todos nós e a todos que sofreram e estão sofrendo com esse flagelo. Parece uma piada de humor negro. Vacina chinesa. Então, a população muito desconfiada e vem um auto-intitulado liberal, como está dizendo o Augusto aqui, nós estamos dizendo, todos de uma maneira muito precipitada, o que denotam a politização evidente, brincando com a vida das pessoas. Esses estão brincando com a vida das pessoas. Soluções, temos a solução. Como se não tem nem a vacina? Os ciclos levam anos em geral. A gente vai ter um ciclo mais curto, vamos esperar. Mas e vem um auto-intitulado liberal que entrou na política supostamente para trazer este valor tão raro hoje, que é a liberdade, que tem sido aí solapada de uma maneira insidiosa, né? Não daquela maneira brutal que já foi em outras ditaduras. Agora é tudo delicadinho, você faz fake news, então você cala a boca. É tudo assim meio insidioso. E vem o João Amoedo, que seria o liberal, dizer que para ele, quem não tomar vacina não pode ir ao shopping, à praia, à escola, ao cinema, ao escritório. Ele está propondo que quem não tome a vacina, que ele nem sabe ainda quando vai existir, que essa pessoa seja segregada, que essa pessoa seja impedida do convívio social. Eu acho isso um ponto de vista absurdo. Eu acho isso um ponto de vista gravíssimo. Nós temos histórico, né, no enfrentamento a outras moléstias, essa questão da obrigatoriedade, em várias delas é circunstancial, dependendo da faixa etária, dependendo de, né, se vai para a escola, se não vai para a escola, né? Quer dizer, então, é um assunto de alta complexidade que me parece muito leviano alguém vir a público já dizendo, ele parece estar querendo fazer um jogral aí com o Dória, né? É o que parece, porque o Dória tinha acabado de dizer que São Paulo vai ser obrigado, vai ser obrigatório. E veio o Amoedo na sequência e disse, é isso aí, para mim tem que ser obrigatório mesmo, porque vamos salvar vidas e tal. Que vidas? Né? Com que critério? Já falamos aqui, já falei no comentário anterior. Né? Onde está a definição, a classificação dos grupos de contágio, do percurso do contágio? Não existe esse dado. Tanto que tem experiências radicais de trancamento, experiências radicais de ausência de lockdown, como a famosa Suécia, e você coteja essas experiências e você não sai com um atestado, o certo a fazer é isso aqui, o contágio foi isso aqui. Não, o que a gente sabe são os grupos de risco. Isso a gente sabe, porque isso é o médico que sabe, isso é a experiência no hospital. Então essas pessoas supostamente são aquelas que precisariam tomar a vacina. E aí vem esses personagens se antecipando e dizendo que virou moda. Ô Vitor, desculpa aqui alongar, mas nós estamos, sem dúvida alguma, vivendo no meio de uma tentação autoritária. Virou moda esse negócio de dizer, não, agora vai todo mundo para dentro de casa, vai todo mundo tomar não sei o quê, vai todo mundo fazer não sei o que lá. O que é isso? Então a liberdade desapareceu. Eu acho que o Sérgio Moro, ele não entrou na mesma posição. Eu acho que só para completar, respondendo a você, o Sérgio Moro disse que a posição do João Amoedo era controversa ou algo assim, mas que ele tinha o direito de expressá-la, que também foi um posicionamento inócuo, que ninguém tirou o direito do João Amoedo de se expressar. Ao contrário, ele disse um absurdo e ele colheu a reação ao absurdo que ele disse.
E olha, falando sobre economia, enquanto o mundo sofre com os efeitos econômicos causados pelo vírus, a economia da China continua crescendo. O Escritório Nacional de Estatísticas informou nesta segunda-feira que o Produto Interno Bruto da China registrou alta de 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Desde o começo de 2020, o PIB do país asiático cresceu 0,7%. O resultado do terceiro trimestre corresponde a um aumento de 2,7% na comparação com o segundo trimestre, quando o PIB chinês aumentou 3,2%. As vendas no varejo tiveram alta de 3,3% em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2019. A produção industrial cresceu 6,9%. Nesta segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos e o Brasil precisam diminuir a sua dependência de importações da China para sua própria segurança. Em uma cúpula virtual sobre o aumento da cooperação Estados Unidos-Brasil, ele sublinhou a importância de se ampliar os laços econômicos bilaterais. Abro aspas. Na medida em que podemos encontrar maneiras de aumentar o comércio entre nossos dois países, podemos diminuir a dependência de cada uma de nossas duas nações de itens essenciais. Fecho aspas. Diga, Fiuza. A parceria com a China é muito importante, a parceria comercial, mas vamos lembrar que a China é essencialmente dependente de alguns produtos brasileiros, como minério de ferro. Então, o Brasil pode, se quiser, endurecer as negociações com a China, né? E o Brasil pode e deve fazer essa parceria preferencial com os Estados Unidos, porque está mais perto? Não, porque os Estados Unidos são uma democracia. Os Estados Unidos persistem como uma economia livre e, portanto, mais confiável. É simples assim. Um regime ditatorial, tudo bem, a gente gosta, inclusive, né, do progresso que veio da China em relação à produção capitalista, desenvolvimento, né, bem-vindas as tecnologias de boa qualidade que venham de lá, mas permanece um regime sombrio. Permanece um regime onde você não sabe até que ponto você pode confiar. Que salvaguardas garantem a conduta da China como player mundial? Nenhuma. O mundo resolveu brincar de considerar a China uma democracia, a locomotiva do capitalismo mundial. Só que não pode, porque é um capitalismo pirata. É um capitalismo não aferível. Não há direitos humanos, não há como você saber o que se passa nesses processos produtivos. Eu acho muito esquisita essa ascensão. A China acabou de ser incluída no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é outra, né? Eu não quero ficar fazendo humor negro, não, mas é a realidade. É um absurdo, é um escândalo, uma ditadura sanguinária ser incluída no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, por que é importante solidificar a parceria com os Estados Unidos da América, entre outros motivos? Porque a China, hoje em dia, é um perigo para o mundo. Tem, assumidamente, uma proposta, né, um anseio de se tornar potência hegemônica. Não joga limpo, não joga aberto. É porque os Estados Unidos da América se retiraram da Organização Mundial da Saúde pela primeira vez, numa decisão drástica. Porque nós sabemos que a China manda na OMS e mandou em diretrizes que são estranhas, obscuras, ditatoriais, fantasiadas de ciência, que levaram, né, a dobrar o problema de um vírus que veio de lá. Então, a gente não quer teoria conspiratória, a gente não quer sectarismo, etc., mas que a China hoje é um parceiro pouco confiável, isso não há a menor dúvida. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não poderá estender o auxílio emergencial, abro aspas. Eu sei que os R$600 é pouco para quem recebe, mas é muito para o Brasil. São 50 bilhões de reais por mês e tem que ter responsabilidade para usar a caneta BIC. Não dá para ficar muito tempo mais com esse auxílio, porque realmente esse endividamento é monstruoso. Mas o Brasil está saindo da crise.
Pelo que os números estão mostrando, o Brasil está saindo da crise. Fecho aspas. Há mais de um mês, Bolsonaro, o Congresso e a equipe econômica tentam encontrar uma fonte de recursos para poder tirar do papel o novo programa social do governo. O Renda Cidadã daria continuidade à ajuda após o término do auxílio previsto para dezembro. Também há uma expectativa de que o Renda Cidadã seja uma evolução do Bolsa Família, mas as restrições orçamentárias dificultam o lançamento do programa social. No último dia 17, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a prorrogação do auxílio emergencial para além de 2020, se ocorrer, fará o governo federal pagar a conta com a sua popularidade. Um minuto, Augusto. Eu prefiro que comece com eles. Vamos lá, então. Um minutinho para você, Fiuza. Manda ver. Tá certo, Rodrigo Maia, nesse caso, não dá para insistir, passaria a ser um populismo, porque é endividamento, como o presidente já falou, e o que o país precisa é reformar para sair rapidamente, para voltar a gerar riqueza num nível maior do que estava gerando anteriormente. É simples assim e é difícil, complexo assim, né? O ministro Paulo Guedes tem apresentado a resposta do Brasil a pandemia, a resposta econômica no exterior, ela está sendo bem vista, o Brasil está sendo bem visto, né, como um país responsável na organização dessas contas, que ninguém sabe, ninguém tem a fórmula, porque é um problema sem precedente, mas agora, de fato, é o momento da transição para a geração de riqueza e emprego, porque o auxílio, infelizmente, não pode continuar. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Segundo o levantamento da revista Oeste, cerca de 115 mil políticos mudaram de partido entre 2016 e 2020. O número corresponde a 67% dos mais de 173 mil candidatos que disputaram as duas eleições. O PSD, fundado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, conseguiu mais adesões, 10.262. Na ponta oposta, o MDB é quem acumula o maior número de evasões, foram 8.863. Ainda assim, nenhum dos dois ficou com o pior ou melhor saldo quando comparadas à evasão e à filiação. O DEM, partido dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, tem o melhor saldo de filiações. Já o PSL, que deu suporte à eleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é o oitavo nessa listagem. O PT não diminuiu, mas seu crescimento também não foi dos maiores. 51 novos participantes filiados. O PV, entretanto, perdeu 2.072 candidatos que participaram da disputa pelo partido em 2016. Em um minuto, quero ouvi-lo, Fiuza. Olha, bom, o Centrão mudando um pouco de sigla, né, do MDB para o PSD, talvez um pouco esse fenômeno da velha política, né? O MDB tem vários desses personagens, tipo Renan Calheiros, associáveis à velhíssima política e tal. Você tem, é surpreendente a questão do DEM, né? Porque o DEM tem tido um protagonismo aí, um triste protagonismo, né? Liberais de Araque, né? Que se apresentam como liberais e usam esses conceitos que eu acho muito duvidosos, direita, conservador, não sei o quê. Aí fica ali só votando sistematicamente contra o governo para montar o seu guetozinho, né? Rodrigo Maia, Alcolumbre, Mandetta. Então, mas o DEM cresceu, né? Vamos ver o que a eleição municipal vai dizer sobre tudo isso. Muito bem, recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio. Seguimos juntos aqui com os Pingos nos Is. Mais uma informação, os inquéritos das alegadas fake news e o dos atos supostamente antidemocráticos podem ser unificadas. Quem afirmou isso foi o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em entrevista à Veja, abro aspas. Muitos investigados estão envolvidos em ambos os casos. O modus operandi é muito parecido. Desde o início, eu afirmava que, em determinado momento, iríamos juntar essas duas investigações e esse momento vem chegando. Nas próximas semanas, Alexandre de Moraes deverá receber um relatório da Polícia Federal com dezenas de depoimentos de testemunhas do inquérito dos atos supostamente antidemocráticos e analisar se o caso deverá se fundir com a investigação das alegadas fake news.
Na prática, isso significa que haverá maior concentração de esforços para identificar e punir os supostos responsáveis nos casos. Nessa mesma entrevista, Alexandre de Moraes falou mais detalhadamente sobre o inquérito das alegadas fake news. Ele disse: "Eu diria que o Supremo acertou quando instaurou o inquérito porque a situação estava saindo do controle, passando do limite das críticas. Havia agressões e ameaças por parte de alguns grupos aos ministros do Supremo. Tivemos informações concretas sobre atentado à vida de ministros. Um certo grupo, por exemplo, planejou um ataque a um ministro quando ele desembarcasse no aeroporto de São Paulo. Sabiam todos os horários e a rotina dele. Planejavam pedir um autógrafo e o esfaqueariam. Coisa de doido. Havia outro grupo na Deep Web que tinha até as plantas das garagens e de todos os andares do prédio do STF. Alguns possuíam ligação com um grupo terrorista. Ou tomávamos uma decisão rápida ou realmente poderíamos ter tido alguma consequência trágica", foi o que disse Alexandre de Moraes. Fiuza. Nada do que ele citou justifica a criação de nenhum dos dois inquéritos, que são inquéritos aberrativos, já chamados de inquérito do fim do mundo. O inquérito das fake news é um vexame internacional, porque propiciou uma tentativa, e uma tentativa até aqui bem sucedida, que tem questões aí subjúdice, por exemplo, de multas para as grandes plataformas, que o Alexandre de Moraes também, sozinho, né? Aquela ideia da monocracia, né? Sozinho censurando contas fora do país. Um atentado contra a liberdade de expressão, repudiado por quem preza realmente a liberdade de expressão no Brasil e fora do Brasil. E todas essas alegações, todos esses casos que ele fica contando, não, porque aí o cara ameaçou, não sei o quê, nada disso justifica a criação desses inquéritos, que sempre foram um só, né? Fake news e atos antidemocráticos sempre foi uma coisa só, que é uma aberração do direito, né? É o Supremo Tribunal Federal fazendo o papel de vítima, investigador e juiz. Já foi repudiado por todos os grandes entendedores do direito e é usado para fazer política. É usado, nós vimos quem são os alvos desses inquéritos. São sempre ali os que eles são os adversários políticos que eles elegeram e que eles dizem ser o gabinete do ódio, a milícia digital, não sei o que, tarará. Em termos de poesia, em termos de retórica, eles vão muito bem. Em termos de direito, vão muito mal. São todos grupos, eventualmente, simpatizantes do presidente da República. E não ligados ao presidente da República. Isso que era uma outra teoria da conspiração que eles estavam tentando demonstrar, né? Não, isso aqui, ó, é um instrumento, né, de exercício obscuro do poder pelo governo central. Jamais foi demonstrado isso. Eles fizeram ações ao arrepio da lei. Teve jornalista preso sem provas, né? Ficou bastante tempo, 10 dias preso, sem provas. Teve confisco, invasão de domicílio, de escritório, confisco de equipamentos pessoais, até de parlamentares. Nada disso demonstrado. Depois desse tempo todo, ele está dizendo que vai unificar, porque temos aqui suspeitos que estão nos dois inquéritos. Ele continua vivendo de literatura. Vamos ver o que vem da Polícia Federal, nisso que até aqui é uma construção literária de péssimo gosto. E alguém vai ter que responder, né? Se toda essa tese, que até aqui é uma tese, apregoada aí pelo Alexandre de Moraes, em imprensa, etc., ele fala bastante, mas em termos de direito, nada demonstrado, né? Se isso estiver só na base da teoria, ele vai ter que responder por essa ação que é bastante criticada no Brasil e no exterior. Bom, e agora um tema que tomou conta das redes sociais hoje, o seguinte: sem fontes identificadas, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informou hoje que o presidente Jair Bolsonaro não deve continuar com Hamilton Mourão como seu vice nas eleições de 2022. Segundo essa notícia, Bolsonaro quer a mudança porque ele não teria conseguido uma plena confiança em Mourão. Essa intenção já teria sido avisada a integrantes das Forças Armadas que devem achar uma saída para Mourão ainda na política. Ele deve concorrer a algum cargo pelo Rio Grande do Sul, como senador ou governador.
Já uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo aponta que o cenário traçado pelos rumos do governo prevê a possibilidade da troca do general Hamilton Mourão por um candidato de algum partido da base do governo. Ainda de acordo com o Estadão, a troca seria consequência de um fortalecimento de uma base do presidente no Congresso Nacional. Fiuza. Especular não faz bem à imprensa. O leitor não gosta, mesmo aquele que procura ler assim mais como entretenimento e curiosidade. E quando ele sente que é especulação, ele não gosta. Então, segundo uma fonte, o que é fonte para o leitor? Fonte é chafariz, né? Segundo uma fonte, você imagina aquele chafariz, né, jorrando água, isso é fonte. Agora, o Mourão, a gente vê que é um personagem que tem um razoável preparo, ele é novo na política, ele deu uma entrevista bastante completa no programa do Augusto, direto ao ponto, e ali eu acho que ele, de fato, revelou, até mais do que o conteúdo do que ele disse, ele revelou muita habilidade política, eu acho, diante de questões delicadas, de conflito. Ele não cedeu à tentação que alguns outros aliados do presidente, que estavam, como diria o velho Leonel Brizola, costeando o alambrado, né? Ou seja, já estavam ali preparando o seu desembarque, como a gente viu o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que se dizia unha e carne, né? Com o presidente, e depois desembarcou de uma maneira destrambelhada, né? Já dizendo que o presidente era o fim da picada, já dizendo que ele era o candidato e tal. O vice-presidente Hamilton Mourão já demonstrou que ele não tem esse tipo de assodamento, esse tipo de despreparo, né? Então ele é bem preparado para a política, aparentemente. Ele lida muito bem com adversários, por exemplo, o que é interessante, não estou dizendo que faça concessões, e parece estar interessado em levar esse projeto adiante. Mas, de fato, está muito longe para se definir. É uma possibilidade, como pode não ser, e nesse momento só vai servir mesmo para especular. E olha só, nós fizemos uma enquete aqui no nosso canal do YouTube, o canal de Os Pingos nos Is, perguntando aos nossos inscritos se, na sua opinião, a pergunta é a seguinte: na sua opinião, quem é o principal responsável por colocar o traficante André do Rap nas ruas novamente? Foram 114 mil votos e os resultados foram os seguintes, estão aí na tela para você. 79% disseram que o principal responsável é o ministro Marco Aurélio Mello, do STF. 18% que são os deputados que mudaram artigos do pacote anticrime proposto por Sérgio Moro, 2% não souberam dizer e 1% escolheram a opção nenhuma das opções citadas. Portanto, para 79% das 114 mil pessoas que votaram na enquete, o principal responsável foi o ministro Marco Aurélio Mello. No destaque internacional agora, a presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, reconheceu a vitória de Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, no primeiro turno das eleições do país. Afirmou que, apesar de não haver ainda resultado oficial, a chapa de Arce venceu o pleito. Aspas para o tweet: ainda não temos o resultado oficial, mas pelos dados que temos, o senhor Arce e o senhor Choquehuanca ganharam a eleição. Parabenizo os ganhadores e peço a eles para governar pensando na Bolívia e na democracia. Para vencer as eleições no primeiro turno, o candidato precisa de 40% dos votos e uma vantagem de 10 pontos percentuais para o segundo colocado. Mesmo antes do resultado oficial, Arce também comemorou o resultado em suas redes sociais. Já o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, escreveu que a vontade do povo se impôs. Começo com você, Fiuza. Tua avaliação aí sobre o resultado da eleição de ontem na Bolívia, Fiuza. É incrível a longevidade do chavismo na América do Sul, né? Com todas as tragédias que ele já perpetrou. É incrível, né? A gente custa a crer como esse sistema bandoleiro, fantasiado de sistema ideológico, persiste. Esse filme na Bolívia é uma reedição do filme argentino. O Evo Morales saiu praticamente fugido de lá. O Evo Morales foi um parceiro do Lula, parceiro da ladruagem petista no Brasil. O dinheiro do contribuinte brasileiro foi lá financiar
esse regime bandoleiro na Bolívia, assim como fez na Venezuela, assim como no kirchnerismo também. E estamos aí estupefatos com esse resultado. O Brasil vai se isolando, né, Vitor, na América do Sul. De fato, é um país, até aqui pelo menos felizmente, isolado numa boa situação, com boa avaliação da comunidade internacional, a caminho da OCDE, com boas perspectivas de crescimento, apesar da tempestade perfeita, e quebrando esse governo, como já se tentou desde a transição, depois do impeachment, tentando quebrar a intoxicação das instituições por essa malandragem, né? Acho que dizer ideologia é generosidade demais. É uma malandragem, né? 171 do Lula, do Chaves, né? Eles têm ali aquele verniz progressista e tal, mas eles são ladrões da coisa pública, eles são ladrões de liberdade, né? Mas ainda talvez até estejamos aí diante dessa questão. A gente viu o que se passa na Argentina, né? A Argentina com aquele populismo em todos os aspectos, populismo tarifário, estatizações artificiais e arbitrárias, ou seja, aumento de controle, né? Se você tivesse um ser iluminado centralizando os poderes já seria perigoso, mas você centralizando os poderes nas mãos desses, no caso da Argentina, que são aí descendentes de um regime já comprovadamente populista, que fraudava até indicadores econômicos, fraudou índice de inflação, uma tragédia, um desarranjo institucional, e isso está vindo agora, voltando para a Bolívia. A gente vai falar também aqui das coisas que estão acontecendo no Chile, que são preocupantes, reeditando os tumultos do ano passado. Então, o Brasil vai ter que ser muito virtuoso e muito firme para liderar, mais uma vez, a reação a esse movimento, que não é um movimento nem ideológico. Ele tem uma fachada ideológica, mas ele é um movimento de picaretas, né, de grupos que querem sugar, como a gente viu na Venezuela. O Maduro está aí para provar, né? Se enchem de dinheiro, formam uma casta, anulam a Corte Suprema, se transformam em ditadura branca, e tem muitos amigos, né, em outras partes do mundo, amigos de boa aparência, né, que chancelam de forma criminosa esse tipo de regime. Temos aquilo que é de melhor: maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resultk Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. E a cantora Mariana Fagundes reuniu uma multidão em um show em Tailândia, cidade a cerca de 200 quilômetros de Belém. Nas imagens da apresentação, que foram divulgadas pela própria artista em sua rede social, centenas de pessoas se aglomeram. A prefeitura diz que os protocolos de segurança foram cumpridos. O show, no último final de semana, fez parte da programação da Exportai 2020, exposição agropecuária que é promovida pelo Sindicato Rural. A assessoria da cantora disse que esta foi a primeira apresentação da artista após 8 meses de isolamento. A organização da Exportai 2020 afirmou que a programação aconteceu com autorização da prefeitura e que seguiu as regras do decreto municipal. O público presente no show não foi informado. E o que chamou a atenção nesse caso, Augusto, é que há poucas semanas, quando houve uma aglomeração na abertura de uma loja lá no Pará, o governador Helder Barbalho anunciou punições, anunciou providências, mas no caso desse show, por enquanto, nada de pronunciamento do Helder Barbalho. O maior problema lá do Pará é o Helder Barbalho, né? Ele é que é o primeiro caso de polícia, então você pensa em aplicar a lei. Ele não sabe direito que o Covidão também rola lá no Pará, então não há autoridade para determinar coisa alguma. Então acontece essas cenas aí absurdas. Né? 1 minuto para você, Fiuza. A gente está vendo, né, Vitor, em vários lugares, uma reação, quase que uma revanche das pessoas que foram trancadas sem critério
também saindo sem critério, né? Então, não é assim que é para ser. Nós vimos também, só para fazer um paralelo fora do país, na França, o presidente Macron, que é um presidente fraco, né, politicamente, decretando toque de recolher na França, noturno, uma medida extrema, supostamente para deter uma segunda onda, e permitindo uma aglomeração em Paris, do tamanho dessa aí, maior que essa aí, em protesto contra um professor barbaramente assassinado. Então não há critério científico, né? Essas pessoas que estão criticando, genocida e tal, elas não sabem dizer qual é o critério, quais são as bases científicas para se lidar com a pandemia no estágio em que ela está. Militantes de extrema esquerda queimaram 2 templos religiosos em Santiago, capital do Chile, durante uma manifestação no domingo. Uma delas foi a Igreja da Assunção. Quando a cúpula pegou fogo depois do desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram. Antes, próximo ao local onde ocorreu o atentado, outro templo dos carabineiros foi saqueado e queimado. Contudo, os bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que elas causassem maiores danos. Vamos ver um trecho das cenas desses atos criminosos. Para você que nos ouve pelo rádio, mostramos aqui o momento em que a cúpula da igreja vem abaixo, os manifestantes celebram a destruição do templo. O ministro do Interior e Segurança, Victor Pérez, reagiu dizendo: queimar igrejas é uma expressão de brutalidade, ao destacar que durante o dia a polícia protegeu as estações de metrô de Santiago, os ônibus do transporte público e outros alvos dos violentos ataques do ano passado. O ato ocorreu um ano depois da explosão social de 18 de outubro de 2019 e a uma semana do processo eleitoral mais importante das últimas 3 décadas, o plebiscito de 25 de outubro, que definirá o destino da atual Constituição, vigente desde 1980. Fiuza. É a apoteose da ignorância, né, do obscurantismo, com o apoio velado de uma elite esclarecida e intelectual, não só no Chile, como em todo o continente, em todo o mundo. Nós estamos vendo e vimos, um ano atrás, esse tipo de revolta, entre muitas aspas. Isso não é uma revolta como se tenta apregoar. Isso não é um povo insatisfeito, buscando de forma justa reparações ou protestando contra os poderosos. Isso é uma militância treinada, organizada, para desestabilizar e para montar, como a gente diz, entre muitas aspas também, narrativas progressistas. Como assim? A gente tem uma licença poética agora para a violência? Tem uma licença poética macabra para a violência. Nós vimos, um ano atrás, o ex-presidente Lula, o ex-presidiário, que estava justamente nessa época no seu caminho de soltura, né, da prisão, apesar de condenado a mais de 20 anos por corrupção, beneficiado por uma manobra do STF, dizia Lula esperar que os acontecimentos no Chile, ou seja, a pancadaria, a queima, viesse para o Brasil. A gente tem o dever de lembrar e lembra esse tipo de coisa. Lula dizia isso sem nenhum veto, sem nenhum senão, ressalva, dessa elite que se finge de progressista, se finge de libertária e que está se tornando, Vitor, cada vez mais uma elite obscurantista de boa aparência. Esses atos violentos, no caso, atingindo de forma boçal um símbolo religioso, eles estão a uma epidemia desses atos. E não só contra símbolos religiosos, contra símbolos históricos também. Estátuas são depredadas porque certos personagens atuais fingem que estão fazendo justiça histórica
cancelam, né, como se diz na terminologia atual, Cristóvão Colombo, dizendo que a premissa deles é burra, né, porque eles são burros. Isso, como falei no início do comentário, isso é um tsunami de ignorância, né? Isso é um tsunami de mediocridade. Eles dizem que estão fazendo justiça aos povos massacrados pelo Cristóvão Colombo. Eles são ignorantes. Eles não entendem o processo histórico. Eles querem que o Cristóvão Colombo tivesse sido o politicamente correto do século XXI. E a maior tragédia, Vitor, o maior drama, é que há uma claque, há um apoio. A gente hoje, e esse é o lado que eu reputo negativo das redes sociais, que eu considero um fenômeno altamente saudável, e vai resultar saudável, a gente está aí num processo, mas nós temos hoje esse lado perverso da rede social, que é a avidez por um título. E se o enunciado associa depredação, estupidez, boçalidade a algo que alguém chamou de progressista, seja um youtuber idiota, seja um cantor decadente que se apresenta como um líder progressista, esquerdista, qualquer coisa assim, você tem aí então a formação de uma claque na internet. Gente, olha, esses aqui estão dizendo, esses referenciais estão dizendo que isso é um ato progressista, eu quero posar de progressista, né? De homem sensível, mulher consciente, essas coisas assim pueris que viraram afetação de valor hoje, na superficialidade das redes. Então elas vêm e sancionam esse arrastão de obscurantismo, de estupidez tolerada, permitida. Então a gente viu, né, nesse momento aí de pandemia, em que isso vai ficar na história, eu pelo menos tenho uma clareza grande em relação a isso. Foi a maior epidemia de falsas éticas que o mundo já viu, supostas éticas brutais, né? Muitas vezes nós vimos cenas, inclusive, de violência fantasiada de segurança sanitária, e os supostos defensores aqueles de plantão, né? Aqueles que vivem acusando todo mundo de ditador, fascista, genocida, em silêncio, sobre atos brutais de policiais, de forças de Estado, contra cidadãos inocentes. E aí, de repente, você vê, como citou aqui no comentário anterior, Ana Paula Henkel, falando sobre a boa vontade em relação a Black Bloc, Antifa, essas alegorias carnavalescas, né, fantasiadas de movimento. Tem gente que diz, não, isso é marxista. Eu me recuso a dizer que é marxista. O marxismo é um equívoco, mas isso é submarxismo. Isso é bloco de sujos, né? Você dizer que você vai sair depredando, destruindo tudo e tentar conferir uma ideologia revolucionária, isso não há alguma, né, ideologia revolucionária alguma. Isso serve de bucha para gente aparecer, para artista decadente ter espaço na imprensa, para vitaminar campanha, por exemplo, do Partido Democrata, quem diria, nos Estados Unidos, né, está se alimentando dessa brutalidade consentida por intelectuais, por gente esclarecida, que resolveu, enfim, resumindo, né, essa elite esclarecida é responsável por isso, ela sanciona, ela se cala quando Lula, por exemplo, diz que quer ver os protestos do Chile, entre aspas, que são destruição, chegarem no Brasil, porque ela quer posar de progressista. Ela quer dizer, ela desiste do fica em casa por 48 horas para sancionar destruição, violência, obscurantismo, elegia da ignorância contra símbolos históricos, religiosos, etc., e nacionais, bandeiras queimadas, etc., para dizer que aquilo é revolucionário. Aí não tem problema nenhum aglomerar, todo mundo na rua,
A máscara serve só para tapar o rosto de quem está quebrando tudo, para se defender da polícia. O vírus eles esquecem por 48 horas, depois voltam àquela empatia, aquela falsa empatia do fica em casa. Foi isso que nós vimos nesse período todo. E eu queria dizer, Vitor, que o Chile tem que ter muito cuidado com isso, porque o que nós vimos na Argentina, antes que é a causa da volta do kirchnerismo, desse populismo bandoleiro ao poder, foi justamente a fraqueza, a hesitação do governo Macri, que seria o governo liberal, pragmático, etc. Então o Chile precisa que tenha um governo supostamente também liberal, precisa prestar muita atenção no exercício da sua autoridade, não autoritarismo, porque senão vai ser também devorado pelo populismo. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.